boa noite para todo mundo. Eu sou Pedro Catapã, sou membro do ABEP, Rio de Janeiro, e estou muito contente por ter sido chamado pela organização dessa jornada para fazer a mediação dessa conferência que encerra nosso segundo dia aqui de jornada. Essa conferência que será dada pelo Bruno Paz Manso, que vocês já me viram conversando com ele aqui. O Bruno Paz Manso, ele é jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Ele tem um trabalho muito interessante que é a República das Milícias. Convido todos a procurarem, é fácil de achar na internet, inclusive o podcast. Mas vamos deixar o Bruno falar, que eu estou muito ansioso para escutá-lo, imagino todos vocês que estão aqui também. E acho que vai ser muito legal para discutir o tema do comum em transe, que é o tema fundamental da nossa jornada, por uma perspectiva ainda não tão abordada aqui até então. Bom, Bruno, é um prazer tê-lo aqui, eu gostaria muito de escutar. E vamos lá, depois a gente abre para perguntas e etc. Tá legal. Eu que agradeço, Pedro. É uma honra, um prazer estar conversando com vocês. Enfim, eu tenho essa formação mais de jornalista, economista, cientista social, mas eu sempre gosto de abordar por esse enfoque da psicanálise, da psicologia, que também faz parte de várias das minhas perguntas quando eu fui para campo e tudo mais. Eu só queria te perguntar mais ou menos quanto você imagina que seria legal eu falar, Pedro? Até para... Qual é a ideia? Olha, fique à vontade para falar o quanto você quiser. Nós estamos no... Uma meia hora, você acha? Tudo bem, fique à vontade. Uma meia hora é razoável? É razoabilíssimo, está ótimo. Então tá ótimo. Então, como eu estava dizendo, no final das contas, eu comecei a pesquisar o tema da violência há mais de 20 anos, quando eu trabalhava como jornalista na redação, na época era na redação da revista Veja, e eu estava investigando, trabalhando sobre o tema das chacinas em São Paulo, porque naquele ano, São Paulo, 1999, tinha alcançado as taxas mais altas de homicídios em 40 anos de história. Vocês estão ouvindo um gato aqui, desesperado. Eu vou ter que abrir a porta e volto. Desculpa, gente, coisas de live, que senão ela ia ficar miando para eu abrir a porta e não ia ter jeito. E eu estava investigando os homicídios em São Paulo, era o ápice da curva de homicídios e tinha um aspecto interessante que São Paulo vinha tendo uma curva crescente de homicídios há 40 anos. Todo ano crescia um pouquinho mais. Em 1999 tinha chegado ao ápice dessa curva, era uma situação muito dramática naquela época, e as chacinas eram um dos reflexos disso. Chacinas eram mais de 3 homicídios em uma mesma ocasião. E tinha começado e ser debatido o problema das chacinas desde o começo dos anos 90, na época de Vigário Geral, aquela chacina que chocou todo mundo, depois, antes disso, Candelária, e a imprensa de São Paulo começou a registrar os homicídios múltiplos, E no ano de 1999, São Paulo teve 100 chacinas. Foi um marco assim, na história da tragédia, todas elas quase sempre concentradas na periferia, e a gente estava tentando explicar esse fenômeno na revista Veja. Os jornais tinham esse placar meio macabro, 8ª chacina, 10ª chacina, 50ª chacina, publicava sempre registros meio pontuais, e a gente falou, vamos fazer uma grande reportagem sobre isso. Eu conversei com promotores, juízes, advogados, familiares de vítimas, mas a gente não tinha conseguido sair um pouco da explicação que vinha sendo dada nos jornais, e o desafio, na época, a revista Veja era uma boa revista, era tentar avançar um pouco no que os jornais faziam. E a sugestão foi falar com os autores de chacinas. E qual seria o caminho para falar com os autores de chacinas que eu trilhei e eu achei que era viável? Eu fui no 3º Tribunal do Júri, que era um tribunal de júri onde concentravam os casos de júri de homicídios em São Paulo, na região da Zona Sul, da periferia da Zona Sul de São Paulo,
perguntei para os promotores quem é o advogado que mais defende matadores, autores de chacinas. Eles me apresentaram um nome, era um advogado da região periférica, que se sentiu envaidecido, né, por falar a revista Veja, e ele me apresentou vários dos clientes deles que estavam soltos, e com a condição de que eles não dessem nome, eu consegui gravar um monte de depoimento de matadores que tinham participado de chacinas, perguntando para eles por que vocês matavam e quem vocês matam. Era essa a tônica da minha pergunta. Um assunto muito íntimo, né, que, enfim, eles trocavam entre eles, mas que eles estariam conversando comigo. Tal. E eu gravei muitas entrevistas e horas de entrevistas que me deixaram muito impactados, né, e me fizeram, a partir daí, estudar mais a fundo. Eu achei que eu tinha que resolver isso na minha cabeça, com aquele material que eu tinha. E, assim, duas coisas me chamaram a atenção nessas entrevistas e que se repetiam, né? E que foi o início das minhas pesquisas, e até hoje são perguntas que me perseguem e que estão em todos os livros que eu escrevi e que continuam, de alguma forma, me perseguindo. Uma delas era a convicção desses matadores, que alguns já tinham matado dezenas de pessoas nesse contexto de chacinas, né? E que eu imaginava que estava ligado a algum tipo de racionalidade, loucura, imprevisibilidade ou perda de autocontrole, né? Fiquei muito tenso antes de conversar com eles, mas o que mais me impressionou é que todos tinham uma convicção de que todos que eles tinham matado, por algum motivo, mereciam morrer. Eles nunca tinham matado nenhuma pessoa inocente. E isso, para mim, foi muito forte, porque eles me explicavam as justificativas. O vacilão, o atrasalado, o nóia, o cagueta. Existia uma série de categorias lá que seriam justificadas a morte dessas pessoas, e eles se sentiam, de alguma forma, tranquilos em relação a essa ética de violência que eles estavam me explicando, né? Se sentiam, inclusive, prestigiados nos bairros onde eles moravam, porque eles só matavam quem merecia morrer e não matavam inocentes. Isso era uma coisa que se repetia muito nas falas deles. Outra coisa é um processo que eu achei, e foi um pouco a minha hipótese quando eu fui fazer o mestrado e o doutorado depois, era relacionado aos ciclos de vingança que cada homicídio proporcionava. A partir do momento que um desses grupos matava uma pessoa num bairro vizinho, os grupos, amigos, familiares, jovens, mais ou menos da mesma idade que eles, se organizavam para matar em resposta o assassino, né? E aí matavam o assassino, os amigos desse que morreu mais uma vez começavam a se articular, iam lá e matavam, e iniciava-se ciclos de vinganças contínuos, né? E longos, muitas vezes, que, de alguma forma, me ajudava a entender, e essa era um pouco a tônica da minha explicação, o efeito multiplicador dos assassinatos, que a cada ano se multiplicavam. Quando um assassinato acontecia, eles produziam novos assassinatos, e que, de alguma forma, isso acabava explicando essa curva crescente, né? Em formato de como se estivesse ascendendo constantemente, né? E ao mesmo tempo, eu acompanhei alguns casos, né, de homicídios junto com o Ministério Público, algumas investigações que tinham acontecido, de casos de um homicídio acontecido em 1993 que desdobraram 5 anos depois em 156 mortes decorrentes desses primeiros casos. E isso é algo muito presente na história da humanidade, em diversos países com instituições de justiça frágeis, que acabam produzindo esses ciclos de vingança, né? Tem um livro muito famoso do René Girard, um francês, que se chama Violência e o Sagrado, né? Que fala justamente desses processos de vingança que acabam sendo interrompidos com o surgimento da justiça, né? E discute, inclusive, os bodes expiatórios, né? O papel da justiça na interrupção desses processos e desses ciclos de vingança. E, se a gente for ver, acontece em diversos lugares. Pode ser no Nordeste, nas brigas entre famílias que permanecem durante muito tempo em locais com frágeis instituições democráticas republicanas modernas, com os coronéis e as fazendas
e os jagunços, né? Tudo isso. Ou na Albânia, do Abril Despedaçado, né? Que você tem todo um ritual de vingança muito consolidado, né? Mas que acaba promovendo esses ciclos de homicídios. E eu fui com esse material fazer o mestrado, né? Eu achava que eu tinha que mergulhar nessa história e eu comecei a fazer o mestrado em 2001, justamente com a ideia de explicar esse processo crescente de assassinatos. E quando eu comecei a fazer o mestrado, os homicídios começaram a cair em São Paulo e caíram por 20 anos seguidos, bagunçando a minha hipótese e as minhas ideias, né? Mas, ao mesmo tempo, eu era uma espécie de observador privilegiado, porque eu estava prestando atenção naquilo no momento em que essa queda vinha acontecendo. E, ao mesmo tempo, era impressionante porque não era possível identificar nada muito visível que justificasse esse processo de queda. No ano 2000, a queda, enfim, é uma queda pequena, ok. Ano 2001 continuou caindo, 2002, 2003, a queda foi se tornando consistente e constante. E aí, a partir desse momento, eu já comecei a prestar um pouco mais de atenção. Não houve nenhum tipo de iniciativa pública no sentido de privilegiar a redução dos assassinatos ou reduzir os homicídios por algum tipo de intervenção. Nada havia nos discursos dos políticos ou na preocupação das autoridades que justificasse esse fenômeno, né? Então foi um período muito interessante. E, ao mesmo tempo, me levou, nesse caso, ao primeiro livro que eu escrevi. Fiz o mestrado, fiz o doutorado, sempre prestando atenção nisso, e depois eu publiquei um livro junto com a minha colega Camila Nunes Dias, uma socióloga, professora da Universidade do ABC, sobre o PCC, e se chama A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, que é justamente por onde a gente vai, né? Que você tem, ao mesmo tempo, nesse processo, uma reconfiguração da cena criminal em São Paulo, principalmente depois do massacre do Carandiru em 1992, que 111 pessoas são mortas no presídio do Carandiru pela incursão da Rota, né, no presídio. O autor dessa incursão, que era o coronel Ubiratã, foi eleito deputado logo depois do ingresso, mas o Carandiru é um divisor de águas por dois motivos. Ele leva o governo de São Paulo, principalmente quando o Mário Covas assume, a ter como meta a implosão do Carandiru e a transformação da cena prisional em São Paulo. Então, os grandes presídios saem de cena, ele começa a construir pequenos presídios espalhados pelo Estado. São Paulo passa de 30 e poucos presídios para 140 presídios, mais ou menos. E, ao mesmo tempo, você tem os presos iniciando um tipo de discurso agregador, pós, inclusive, Racionais MC, pós uma reinvenção da masculinidade urbana de periferia, via hip-hop e tal, que eles começam a dizer o seguinte: gente, o Estado quer nos exterminar. O crime precisa fortalecer o crime. O nosso inimigo não somos nós mesmos. A gente tem que parar de se matar nesse processo autodestrutivo e suicida que vinha acontecendo. O nosso inimigo é a polícia, o nosso inimigo é o Estado. Vamos nos fortalecer, o crime fortalece o crime e vamos lidar com o problema de uma outra forma. E, ao mesmo tempo, São Paulo passa a aumentar a quantidade de presos, ele vai chegar a mais de 230 mil presos em 20 anos, passando de 40 mil presos para 230 mil presos. Vocês têm que considerar que há um entra e sai nesse sistema prisional, então mais de 1 milhão de pessoas passam pelo sistema prisional, mas, ao mesmo tempo, o sistema prisional sempre corre atrás do rabo, porque você tem sempre o dobro de presos em relação à quantidade de vagas. E é um custo muito elevado, considerando os limites fiscais do Estado, né, com a diversidade de gastos, e o Estado sempre com dinheiro insuficiente para fazer a gestão do interior desses presídios. Isso acaba sendo terceirizado para esse novo grupo que está sendo veladamente terceirizado, porque não é feito nenhum tipo de acordo, mas a gestão do interior dos presídios passa a ser feita pelos presos. A partir desse discurso, a partir dessa nova proposta de organização,
a partir dessa nova leitura de resiliência e de proteção, de que o inimigo não eram eles próprios, mas era o sistema, era o Estado, né? E a partir disso, o PCC passa a se organizar e a monopolizar e a ser o grande governo desse novo mundo que surgia atrás das grades, desse mundo com mais de 1 milhão de pessoas passando por entre e sai. Se for considerar 230 mil presos, os familiares, 4 por pessoa, daria mais ou menos 1 milhão de pessoas. Seria a terceira maior cidade do estado, governada por outras leis produzidas a partir desses valores e dessa leitura de mundo, né? E isso dá uma mudança a partir de 1999, 2000, quando os homicídios começam a cair, em decorrência do surgimento de uma novidade aí na cena, que é o telefone celular, que chega nos presídios, se populariza e torna os presídios uma outra coisa, porque ele permite, a partir do interior das celas, conversar com outros presídios, com o lado de fora, e o PCC passa, a partir dos anos 2000, a ter uma proposta econômica e profissional de organização criminosa que vai levar o crime de São Paulo a um novo patamar a partir dessa possibilidade de construção de networkings e de parceiros a partir do celular no interior das prisões. O PCC percebe uma coisa que é muito interessante, que é o papel que os territórios têm, os territórios em São Paulo, o problema que é gerir o território do lado de fora, dentro de São Paulo, gera muito custo, desde propina para a polícia até conflitos com vizinhos e organizações políticas de periferia, que em São Paulo são muito fortes, e eles percebem que o território é muito custoso e vão até as fronteiras da América do Sul, acessam o atacado da droga, Bolívia, Paraguai, Colômbia, e passam a atuar no atacado, se tornando um grande fornecedor atacadista para outros estados do Brasil, a partir das diversas conexões que eles têm no sistema prisional de todos os estados brasileiros. Então, o Brasil também está mudando sua política de segurança pública e apostando nesse processo de encarceramento em grande quantidade, passa de 90 mil presos nos anos 90 para 800 mil presos em 2020. A gente hoje tem a terceira maior população carcerária, sempre com um descontrole muito forte dentro das prisões e com todas essas conexões e com essa leitura econômica e racional da organização criminosa que é levada para o PCC para os demais estados, né? Então, você tem, a partir dessa nova gestão, que eles constroem, inclusive, a partir da colocação de protocolos e regras no papel, né? Isso tudo é interessante porque é colocado no papel, a gente tem acesso a esses documentos, onde é estabelecida uma série de protocolos que permite uma racionalidade, uma racionalização maior e um lucro maior no negócio criminal, porque a redução dos conflitos e a redução dos homicídios significam redução de custos e também significa mais previsibilidade. Então, você tem um avanço desse processo de profissionalização na cena criminal. A gente escreveu esse livro em 2018, a partir dos massacres que houve no Norte e no Nordeste em 2017. Não sei se vocês lembram, mas no Rio Grande do Norte, no Amazonas e em Roraima, mais de 200 presos foram mortos, aquela coisa bárbara, corte de cabeça, tudo mais. A partir daquele momento, eu e a Camila falamos, está na hora da gente escrever um pouco esse processo de expansão do PCC na cena criminal e como eles acabaram levando essa cultura a partir do interior dos presídios para outros lugares do Brasil. E é interessante que essa gestão quase hegemônica aqui em São Paulo, a partir do domínio de 90% do sistema prisional, tornou São Paulo o estado proporcionalmente com menos homicídios do Brasil. São Paulo hoje é o estado, uma coisa impressionante, com menos homicídios no Brasil, e ao mesmo tempo estados que eram relativamente pacificados, como estados do Nordeste, que até o ano 2000 estavam entre os menos violentos do Brasil em termos de homicídios, foram para os primeiros lugares do ranking, porque a partir do momento que o PCC leva essa nova mercadoria
junto com a venda de drogas, também vai a venda de armas para outros territórios, inicia-se uma série de disputas com gangues regionais que passam a se organizar e a disputar mercado com o PCC ou com grupos locais que estão comprando e vendendo droga no varejo. Então, você leva para os territórios uma série de conflitos até então inexistentes, porque você moderniza e torna mais violento e armado os conflitos territoriais nesses lugares, né? A gente escreveu esse livro em 2018, né? Eu e a Camila publicamos esse livro antes da eleição presidencial. A gente imaginava que a eleição presidencial ia ser um momento importante de debater esse tema. Imaginava, inclusive, que um dos prováveis candidatos ao segundo turno seria o Geraldo Alckmin, né? Então seria um tema importante, né? Esse processo, as críticas, as qualidades, os avanços e os problemas da política de segurança pública e prisional em São Paulo, para discutir um pouco mais de embasamento e tal. Mas somos atropelados pelo fenômeno Bolsonaro, né? Que eu, no primeiro semestre de 2018, era capaz de apostar que ele não passaria dos 10%, que não iria sequer para o segundo turno, né? Caí do cavalo e fomos atropelados por esse fenômeno. E quando eu acabei de escrever o livro, o meu editor lá na Todavia, né, que é o lugar onde eu publiquei, me fez a provocação de escrever sobre o Rio de Janeiro, porque a gente tinha acabado o livro do PCC sobre o impacto do assassinato da Marielle. A gente acabou de escrever os últimos capítulos em maio de 2018. A Marielle tinha sido morta em março. E a gente faz um último capítulo registrando, né, a morte da Marielle. E ele me sugeriu escrever sobre a Marielle, né? Eu me senti um pouco desconfortável. No livro A República das Milícias, eu já coloco isso todo tempo, né? Um paulista caindo de paraquedas no Rio de Janeiro, né? Já é uma situação de um estrangeiro escrevendo a respeito de uma realidade que ele não conhece, mas para escrever sobre a Marielle, o incômodo para mim era ainda maior, né? Porque aí seria um homem branco falando sobre uma mulher do Rio de Janeiro, negra, né? Eu senti um pouco, conversei com a Aniele, conversei com algumas pessoas, eu percebi que havia um certo incômodo, que elas não se entusiasmaram com a possibilidade. Eu fui mudando o foco para escrever sobre as milícias e achei que era um tema importante a partir principalmente da eleição do Bolsonaro, que durante sua carreira como parlamentar sempre fez essa apologia à violência paramilitar, né? E essa apologia da violência como instrumento de ordem. E esse sempre também foi um tema que perpassou as minhas pesquisas, tanto com os homicidas quanto com o PCC, né? Como muita gente, talvez seja um dos aspectos importantes para entender um senso comum muito presente no Brasil, que é o que acredita que a violência é um instrumento para a ordem e que você pode usar a violência. Tem um aspecto pedagógico na violência, como se as pessoas pudessem obedecer a partir do momento que elas temessem a autoridade. E num país com uma história de autoridades frágeis e de instituições frágeis, essa demanda por violência, na verdade, era uma demanda por ordem e por previsibilidade, que políticos populistas sabiam usar muito bem, né? Porque as pessoas têm medo, as pessoas querem previsibilidade, as pessoas querem ordem, elas querem saber, mesmo ganhando pouco, recebendo um salário mínimo e trabalhando 12 horas por dia, elas querem pelo menos saber que não vão ser assaltadas às 5 horas da manhã no ponto de ônibus, né? Isso é uma demanda muito presente, né? Que as pessoas esperam das autoridades, esperam das instituições. E elas se sentem, de alguma forma, vulnerabilizadas. E diante desse medo, dessa sensação de vulnerabilidade, os políticos souberam lidar com esse senso comum que acredita que a ameaça e a guerra e a violência podem ser usadas para promover essa obediência, para ensinar que existem leis e para ensinar que as pessoas precisam obedecer. Isso é muito presente, né? E é a partir daí que eu fui tentar entender esse processo de milicianização do Rio de Janeiro, né?
esse processo de espalhamento das milícias no Rio, ao mesmo tempo que chegava ao governo federal com esse discurso antilegalista, né? Antilegalista, como se a Constituição de 1988 fosse um empecilho para o desenvolvimento do Brasil, e atrapalhasse o trabalho daqueles que queriam levar ordem e progresso para o Brasil. A Constituição precisaria ser desconstruída, porque teria sido feita por esquerdistas e comunistas, a partir da imposição de uma nova ordem por um grupo violento que iria vencer a guerra. Então, essa já era uma questão importante para mim, né? Por que um discurso de defesa do homicídio ou de defesa da violência paramilitar, que em algum momento da minha vida eu não via com muita... não prestava tanta atenção, o Bolsonaro, quando ele tinha 150 mil votos para ser eleito deputado federal, estava até na iminência de não ser eleito em algumas eleições. Ele me parecia muito mais um Enéas macabro, assim, um Enéas, a gente dava risada. O Bolsonaro era aquele cara mais desagradável, tal, mas tão folclórico quanto o Enéas, que não passaria dos 2% dos votos. Era uma coisa, mas o grande susto vem quando 60 milhões de pessoas, por algum motivo, passam a ser seduzidos por esse discurso, né? Essa era uma questão que eu sempre me despertou interesse, eu acho que desperta o interesse de muita gente, inclusive depois da pandemia, a gente viu as manifestações em 7 de setembro, a grande quantidade de pessoas que acreditam nesse discurso da ordem e da violência, né? Então, isso era uma coisa que sempre me chamou a atenção. Por que as mesmas pessoas que estavam tão indignadas com a corrupção que começou a vir à tona durante o período da Lava Jato, né, que, de fato, a gente não pode negar que, durante a Nova República, com o desafio de você conseguir votos para 100 milhões de pessoas para eleger um presidente, governadores e tudo mais, a democracia custava muito caro e acabou levando os políticos a terem relações suspeitas com empreiteiros, com banqueiros, com empresários, com as empresas, produzindo caixa 2 para serem eleitos. Esse foi um grande problema da Nova República, que foi muito bem usada, né, a partir de 2014, com o surgimento da Lava Jato, que acabou trazendo à tona muitas dessas informações, só que ao longo de 4 anos, com esse excesso de informações produzidas pelas sucessivas operações de investigação da corrupção, acabou, de alguma maneira, criminalizando a política e criminalizando os políticos, como se os próprios políticos e o sistema democrático fossem o grande problema a ser sanado, né? E isso é interessante porque é uma coisa que eu me incomodava, como as mesmas pessoas que ficavam tão indignadas com a corrupção não estavam indignadas ou não ficavam tão incomodadas em eleger uma pessoa que prometia matar 30 mil pessoas como forma de solucionar o problema do país e tudo mais. E é um pouco uma coisa que até hoje me leva a refletir. Eu acho que são coisas que vêm no debate público, justamente como a violência e o homicídio, eles podem ser confortantes quando eles prometem eliminar os inimigos e eles promovem e prometem fazer uma guerra contra aqueles que promovem a desordem. Então, mais uma vez, a partir do momento que a gente vive essa depressão coletiva em 2018, desacreditando da política e dos políticos, e numa profunda depressão coletiva que a gente vive, né, com o ocaso da Nova República, quando você não tem a política para mediar os conflitos ou estabelecer o que pode e o que não pode na sociedade, né, você vê surgir o apelo do discurso da guerra, do discurso das autoridades que vão usar a violência para substituir a política. E esse discurso é muito sedutor, e o Bolsonaro acaba aproveitando isso de uma forma interessante, a partir do momento que você consegue desenhar os inimigos e você começa a colocar os bodes expiatórios visíveis para todos, né? Então você tem o PT, você tem os políticos, você tem
o comunismo, você tem o globalismo, você tem os ambientalistas, você tem os índios, que significam a falta de educação, o atraso, o selvagem. Então, a gente precisa de progresso, de modernidade. Você vai definindo alguns bodes expiatórios, vem com um discurso de guerra, que ao mesmo tempo aponta para um caminho simplista para resolver problemas complexos e acaba seduzindo muita gente, né? E eu acho que uma das coisas que a gente aprende nesse processo e fica muito claro é a capacidade do ódio para seduzir as pessoas, né? Como você consegue de alguma forma arregimentar adeptos pelo ódio e pela construção desses bodes expiatórios, né? Eu acho que esse é um aspecto mais do ponto de vista federal. No livro, a gente conta muito mais a história do crime e das milícias, do surgimento das milícias no Rio de Janeiro, né? Talvez um dos aspectos que diferenciam mais o crime do Rio de Janeiro em relação à cena de São Paulo são dois, eu acho que mais me chamaram a atenção. Primeiro, é justamente o papel do território no crime do Rio, desde das facções criminosas até as milícias, principalmente no começo dos anos 80, as facções passam a usar o território e defender o território de forma armada para vender no varejo no Rio de Janeiro. Eu acho que isso está muito ligado à própria mistura que existe entre bairros ricos e pobres no Rio de Janeiro e ao fato de a compra de droga poder ser feita nas comunidades fortemente armadas e defendidas pelo tráfico de drogas. Em São Paulo, as periferias e os bairros onde muitas biqueiras, aqui a gente chama biqueira, não chama boca, foram construídas, acabam sendo muito distantes do centro. Então, o varejo da droga sempre foi feita via WhatsApp e via um trânsito muito intenso dos traficantes desses bairros para as regiões mais centrais, onde as drogas eram vendidas nos bairros, por telefone, bip, WhatsApp. Então, o território nunca teve esse papel tão determinante, né, no modelo de negócio do crime. No caso do Rio, esse sempre foi um aspecto muito importante. Um outro aspecto fundamental, me parece, que é a histórica relação da polícia com a contravenção e com o crime no Rio de Janeiro, que é mais forte do que São Paulo, principalmente pela força de um crime organizado que é mais longevo e mais bem pensado e estruturado, que é o jogo do bicho, né? Eles têm relações antigas. No podcast tem algumas histórias saborosas e interessantes de um jornalista, por exemplo, o Arlindo, um jornalista que até hoje está ativa, e o pai dele era bicheiro e ele trabalhou no Última Hora, acompanhou todo o processo e a apuração da época dos Esquadrões da Morte, nos anos 60, mas ele conta no podcast que o pai dele era um bicheiro e por isso ele tinha muitas fontes para escrever no Última Hora, que tinha na caderneta dele o Gregório Fortunato, que era um dos braços direitos do Getúlio Vargas. E é interessante, o podcast aqui, eu vi aqui, surgiu, pipocou, se chama República das Milícias, está na Deezer e no Globoplay, só baixar os aplicativos e podem ouvir de graça. E o Gregório Fortunato era um dos... estava na caderneta do bicho, mas os apontadores do jogo do bicho tinham um papel muito decisivo quando o Rio de Janeiro era a capital, porque a gente não tinha uma polícia militar ostensiva, e eles acabavam funcionando como informantes dos territórios para as Forças Armadas que estavam fazendo todo o trabalho de inteligência política num período muito conflagrado da política nacional. E essa relação se estende, né? E vai se estender, tanto na época da ditadura militar, durante o combate à guerrilha, até nas polícias civis, tal, que acabam aceitando e vendo o jogo do bicho como um mal menor, como um pecado venal, principalmente a partir do surgimento do tráfico de drogas, que essa relação, sim, com os traficantes seria um pecado mortal, né? Mas isso vai se estender e a partir do final dos anos 90, quando o tráfico de drogas já está bem consolidado nos territórios, traumatizando a população do Rio, né? Porque
a partir dos anos 90, fuzis já passam a ser comprados, né, para proteger os territórios, e os tiroteios entre grupos muitas vezes não permite sequer a população se esconder atrás da parede ou da porta do carro no túnel Rebouças, porque as balas furam, né, essa superfície. Então, é uma situação muito complicada. A população traumatizada. A partir dos anos 2000, surgem os grupos paramilitares se apresentando como uma espécie de antídoto à expansão do tráfico de drogas nos territórios. E essas milícias passam também a controlar os territórios de forma armada, e, em vez de vender drogas nos territórios, eles passam a extrair uma série de receitas criminosas com venda de segurança para moradores, para comerciantes, passam a invadir áreas, fazer grilagem e construir condomínios, construir lajes e edifícios elevados, com 6, 7, 8 andares, que depois desabam, né? E matam várias pessoas. Cigarros clandestinos, uma série de negócios criminais a partir do domínio territorial. Então, isso vai se tornar mais evidente, principalmente a partir de 2006, quando você tem as sucessivas prisões, Sérgio Cabral, uma série de escândalos de conselheiros do Tribunal de Contas, parlamentares, governadores sendo presos, você fragiliza e vê as instituições do Rio derreterem, ao mesmo tempo com uma crise fiscal em decorrência da receita de petróleo e tudo mais, e você observa surgir e vir à tona aquelas autoridades que vinham se fortalecendo nos territórios há muitos anos, né? Quando eu fiz o livro, e no podcast também isso aparece, algumas pessoas fazem um paralelo e usam uma metáfora do Rio de Janeiro como uma espécie de Game of Thrones, como se fossem vários morros e reis, donos de morros, disputando o poder entre si, numa fase pré-moderna, porque a República e as instituições modernas que tornaram as democracias viáveis e o regime a permitir a civilidade nos países modernos, a partir da pretensão ao monopólio legítimo da força, que é exercido pelo Estado, em defesa de leis iguais para todos, em todos os territórios. Com o derretimento das instituições do Rio, esse monopólio é terceirizado para diversos grupos, como se vários donos de comunidades passassem a ser espécie de reis ou senhores feudais, ou seja, ou coronéis urbanos, que passam a ser donos dos seus territórios e a disputar entre si, né, numa situação pré-moderna e quase numa espécie de robesianismo, né, sem um Estado forte capaz de garantir leis iguais para todos, né? Então, é um momento muito difícil, eu acho que é um momento, talvez, aí é um pouco, já entrando nesse diálogo com vocês, né? Eu sempre vi, como jornalista, né, ou como talvez etnógrafo, antropólogo, cientista social, como tendo um papel de psicanalista mesmo também, porque a minha impressão é que quando a gente senta no divã e tal, a ideia é a gente olhar para dentro de si próprio, né, ver as nossas sombras, os nossos medos, os nossos ódios, para tentar de alguma forma racionalizar sobre isso e amadurecer, né, a partir da psicanálise. Eu acho que o jornalista tem esse papel também de olhar para dentro do país, da sociedade, e observar seus ódios, suas raivas e suas mazelas, né, históricas. E, às vezes, a sensação que eu tenho escrevendo sobre tudo isso, né, é que a gente vive num país imaturo e perdido mesmo, né, em busca de uma identidade, em busca de um caminho, em busca de um conhecimento sobre si próprio, né, que a gente ainda não elaborou. A gente quer ser França, quer ser Estados Unidos, quer ser Suíça ou quer ser qualquer outra coisa, mas a gente não sabe quem a gente não olha para dentro, né? E talvez se tenha algum ponto positivo aí, talvez nesse governo atual, né, no governo Bolsonaro, nessas mazelas que a gente passou a viver, é que pela primeira vez esse ódio veio à tona. Essas mazelas vieram à tona. A gente passou a se olhar no espelho e essa imagem era muito feia. Não era o país do samba, o país da alegria, o país do jeitinho, que dá um jeito para sobreviver e está tudo certo. Era um país com muito ódio.
era um país com muito conflito, era um país com problemas históricos muito sérios. E eu acho que a gente tem esse, de alguma forma, não que eu consiga, mas eu acho que pelo menos é uma meta, né? De tentar ser honesto a partir do que a gente está olhando para dentro de nós mesmos ou para a nossa sociedade, revelar não simplesmente para produzir um terror imobilista, né? Ou um medo, né? Mas para produzir uma tentativa de amadurecimento sobre o que a gente é, para a gente superar isso, talvez, né? E seguir adiante, né? Como país e mais maduro, né? Sobre os nossos reais problemas. Não que eu consiga, não estou dizendo que eu consiga, mas pelo menos esse é o norte, talvez, do trabalho, né? E a busca, né? Que a gente acaba fazendo. Bom, eu acho que eu falei aqui, né? Eu acho que eu até passei mais dos 30 minutos. Vou parar aqui para ver se a gente consegue debater, tal, se alguém tiver dúvida. Pedro, vamos lá. Obrigado, Bruno. Foi ótimo te escutar. E para quem não ouviu os podcasts do Bruno, eu acho interessante uma analogia que talvez dê para fazer do seu trabalho com o trabalho do psicanalista, é que você justamente tenta retirar uma história do não dito e mostrar que dessa história emerge um certo funcionamento. Algo passa a funcionar de certa maneira por conta de uma certa história. De certa maneira, o que nós, psicanalistas, tentamos fazer a partir da ideia de como se constrói uma fantasia e um paciente. E, de certa maneira, o que você está falando é da construção de certas fantasias coletivas também. Né? No caso, a fantasia da vingança, né? Da vingança como justiça, que você mencionou tanto a respeito do seu primeiro trabalho, mas que, de certa maneira, reaparece no funcionamento das milícias, talvez um pouco menos no PCC. Né? Mas isso reaparece no funcionamento das milícias quando você conta que, de início, elas vieram da mineira. Né? E a mineira nada mais era do que um instrumento de vingança contra aqueles que você, no começo, denominou de, como é que o pessoal chamava? Aqueles que merecem morrer. Ora, a mineira funcionava exatamente assim, funciona, ela ainda existe. Né? Vamos matar o cara que merece morrer. Isso ainda é muito forte nas cidadezinhas pequenas. Né? A coisa não degringolou para a milícia ainda. Espero que não aconteça. Mas, enfim, eu quero aproveitar a situação de que eu sou mediador e colocar duas questões para o Bruno, e aí depois a gente abre para as outras questões que os outros participantes da jornada venham a colocar ali no chat. Bruno, primeiro ponto que eu queria te perguntar é o seguinte: quando você fala dessa emergência, na verdade, de um Brasil de ódio, um Brasil que não é bonito, que não é alegre, que não é o Brasil do samba, se a gente junta isso que você está falando com outros pontos da tua fala e da tua pesquisa, de certa maneira, que são uma espécie de culto à violência como forma de fazer justiça, né, e demanda de que isso aconteça, e como se isso fosse o que se antagonizasse à emergência de uma república democrática, me pergunto, e aí eu te pergunto, o quanto o nosso passado escravagista não tem a ver com isso, o quanto a manutenção e a criação de uma ordem a partir da violência por séculos sobre uma maioria da população não funcionou como a única ordem que havia, e uma ordem tomada como legítima naquela época. Né? Então, essa é uma pergunta que eu te colocaria, não sei o que você pensa sobre isso, se algo da tua pesquisa te fez pensar algo semelhante também ou não. E a outra pergunta que eu teria para te fazer é a respeito desse quase súbito crescimento do número de votos no Jair Bolsonaro, que, tal como você, eu também achava no começo que
que aquilo ali não ia dar em nada, e ele ia ser uma espécie de Enéas sinistro, né? Como você chamou. Acho que não foi o termo, não foi sinistro, mas é algo dessa ordem. Bem, mas não foi isso que aconteceu. Estamos vendo o que está acontecendo, e ele está prometendo tudo que ele cumpriu cá entre nós, né? Quando ele disse que ia morrer mais de 30 mil, isso está acontecendo. Mas a pergunta que eu ia te falar é o quanto você chegou a se debruçar sobre o projeto o projeto mesmo que ele tinha lançado do candidato Jair Bolsonaro. Não sei se você chegou a ver, mas eu dei uma olhada naquele projeto na época, né? O projeto que ele lançou mesmo, como todo candidato a presidente lança um projeto, a gente sabe quanto esses projetos são um pouco puro marketing, mas naquele projeto ele dizia com todas as letras que a forma de solucionar o problema da violência no Brasil, não sei se você chegou a ver esse projeto, lá está escrito que os estados mais violentos são os estados do Nordeste, ele diz lá. E os estados do Nordeste são os estados administrados pela esquerda. Isso está no projeto. O que quer dizer, a conclusão é do projeto, não é minha, é que a esquerda leva a violência. A esquerda administra de tal maneira que a violência corre solta, de modo que a maneira de acabar com a violência é acabar com a esquerda, né? Então, eu me pergunto se esse discurso acaba não atraindo muitos votos na medida em que a esquerda foi criminalizada por um bocado de tempo, por várias vias, entre outras, pela Lava Jato, né? Então, eu gostaria de saber se você vê relação entre essas coisas, e claro que depois o casamento dele, casamento pouco duradouro, mas que acho que teve amor de verdade enquanto durou, dele com Sérgio Moro, de certa maneira acaba fortalecendo essa hipótese, né? Eu gostaria de escutar então você a respeito dessas coisas. Obrigado. Tá, legal, Pedro. Sim, eu acho que, sem dúvida, né, a gente está falando de um processo histórico, né? Eu acho que é um processo principalmente urbano, né? Então, é um país que, dos anos 40, que tinha 70% das pessoas morando nas zonas rurais, passa em 50 anos, 60 anos, 70 anos, a ter quase 85% das pessoas vivendo nas cidades. É um dos países mais urbanos do mundo, em termos de percentual. Esse deslocamento vem dos campos e das zonas rurais, com uma estrutura latifundiária, com um modelo escravagista, e eu acho que isso ajuda a entender um pouco o processo de conflitos e de ódios e mal-estar que a gente passa a viver nas cidades. Eu acho que, além da escravidão, né, eu acho que tem a questão dos próprios índios, né, e da chegada. Às vezes é uma coisa que eu fico refletindo, assim, algo que precisa ser um pouco mais elaborado, mas esse processo civilizatório a partir de uma minoria europeia que tenta implantar um processo civilizatório no meio a 10 milhões de índios, com 4 milhões de africanos vindo trabalhar de forma forçada no Brasil. E sempre usando e promovendo o uso da violência para dominar, né? É um tipo de forma de institucionalidade que passa a ser elaborada em diversas partes do território, sempre com um medo intrínseco do selvagem, em tese, que pode, de alguma forma, destruir a civilização. Então, essa guerra civilizatória contra o selvagem que existe dentro de nós, né, que essa visão, essa ideia de selvagem, essa ideia do iletramento, da pobreza, da miséria e do atrasado, do atraso, né, muito impregnada, eu acho que na nossa história. E, de alguma maneira, eu acho que é uma guerra de mais de 500 anos. Essa guerra contra o nosso lado selvagem, como se a gente estivesse guerreando para nos tornar civilizado contra nós mesmos. É uma guerra interna que a gente tenta, de alguma forma, dominar aquilo que
nos leva a enxergar de uma forma pejorativa como nação, que é esse lado selvagem que existe dentro da gente. Eu acho que isso, inclusive, surge com a força dos evangélicos, né? que vem hoje atuar em outras esferas, que vai muito além da violência, e diz respeito a uma questão moral, de autocontrole, de guerra, inclusive literal, contra as igrejas de matrizes africanas, contra as questões culturais relacionadas a uma cultura nacional e popular, e, ao mesmo tempo, uma busca de sofisticação pelo consumo e pelo mercado, né? Como se ter dinheiro ou conseguir comprar ou ter acesso a determinados bens ou parecer com um americano, com um bonezinho, um tipo de música, etc., fosse nos levar à modernidade, ao mesmo tempo que a gente trava uma guerra permanente contra aquilo que representa o atraso que está relacionado à nossa própria história e da maioria da população brasileira. Então, eu acho que tem muito desse mal-estar e desse ódio nessa nossa história, que passa pela escravidão, passa pela cultura indígena e que é muito diferente da história americana. Afinal, mais da metade da nossa população tem essa origem. Então, é uma guerra contra nós mesmos, contra as nossas próprias origens. Nos Estados Unidos, você tem 13% de negros e pretos, né? Aqui é mais de 50%. Então, acaba sendo uma guerra mal resolvida e escondida e que ocorre nas sombras, sem que a gente fale e tenha coragem de falar sobre isso, né? É uma coisa muito difícil de assumir e que provoca um mal-estar e um processo quase suicida, né? E fragilizador, enfraquecedor, né? Porque a gente não observa a nossa identidade e não assume quem nós somos. A gente sempre está vivendo na ideia de quem a gente pode ser, ou quem a gente deveria ser, ou quem a gente gostaria de ser. E fica nesse conflito permanente, né? E eu acho que, nesse sentido, de fato, eu acho que justamente é isso que o Bolsonaro acaba conquistando e fortalecendo, justamente esse ódio e essa guerra permanente é o discurso que acaba construindo a autoridade dele e seduzindo muita gente. E você tem razão, esse programa de segurança era uma coisa absurda, porque ele justamente identificava os estados mais violentos, citava partidos comunistas, falavam que tinha que destruir a esquerda, dizia que ia destruir a esquerda, tinha um discurso de guerra. A Lava Jato, de alguma forma, acabou dando força a esse tipo de discurso de ódio, porque o problema era a corrupção, então é só matar os corruptos, ou exterminar os corruptos, ou prender os corruptos, ou tirar os corruptos da cena, né? Mas é sempre um discurso do confronto e da guerra que acaba permitindo que ele construa uma autoridade e dando um norte. Eu acho que isso é interessante também, porque a gente vivia num país perdido, sem saber para onde ir. Acabou a Nova República, o que vai ter no lugar? A Nova República surgiu no pós-ditadura, então você tem o fim do ocaso da ditadura militar, mas você já tem uma proposta nova para colocar no lugar, que é o processo democrático, que vai surgir como uma grande esperança de muita gente. Então você vive a depressão ao mesmo tempo que você já tem uma solução e uma saída. A Nova República, ela vive um ocaso no momento de não haver saída, não haver nenhuma solução fácil para sair dela. E é nesse momento que o Bolsonaro surge com esse discurso da guerra, com esse discurso da construção dos inimigos e dos bodes expiatórios, né? E apontando caminhos. Não é à toa que ele é chamado de mito, né? Porque ele indica trajetórias. E trajetórias, de alguma forma, que são muito fáceis de você entender. Afinal, o culpado são eles. É só acabar com os culpados. Você mobiliza ódios, você mobiliza sentimentos de pessoas muito confusas e tristes e sem perspectivas, né? Então, eu acho que, mais do que oferecer soluções políticas, o que ele precisava oferecer era bodes expiatórios, era oferecer inimigos. E isso que ele faz no programa de governo que você citou
é muito visível, né? Ok, obrigado, Bruno. Isso tem um nome, não é você que está falando, eu posso falar que o nome disso é fascismo. Eu vou ler aqui algumas questões que foram colocadas, tá? E você fica à vontade para responder as que você quiser. Você prefere que eu leia todas ou leia algumas? Como é que você prefere que eu faça? Você está no mudo. Você está mutado. Quer de 2 em 2 ou de Tá 3 em bom. 3? Tá bom. Tá bom. Vou ler de 3 em 3. Vamos Tá. lá. A Camila Salgado escreve aqui: Bruno, você vê com otimismo a proposta do Marcelo Freixo numa frente mais ampla de combate às milícias, entre outras bandeiras? Essa tem uma de Emília Santos. Temos uma história de jagunços, entre aspas, história de jagunços e coronéis? Poderia falar um pouco mais sobre esse tema? E outra aqui é da Márcia Baumberg. A maconha está sendo regulamentada, seja para uso medicinal ou recreativo, em vários países do mundo. Que impacto teria para esses grupos de crime organizado e de milícias sua legalização no Brasil? Tá, legal. Então, a Camila pergunta o que eu acho dessa nova estratégia do Marcelo Freixo, né, de ampliar as alianças. Eu acho fundamental. Eu acho que o desafio é político. E se o desafio é político, não adianta o Marcelo Freixo, que de alguma forma está comprometido com essa disputa miliciana, ir para uma disputa sozinho e, de alguma forma, está frágil naquela posição e ser visto como o mártir do Rio de Janeiro, como, de alguma forma, acabou acontecendo com a Marielle. Eu acho que não se trata de Marcelo Freixo, se trata da civilidade, das instituições democráticas. E quanto mais pessoas compromissadas com essa institucionalidade, com o Rio de Janeiro, com as instituições do Rio de Janeiro, mais força ele pode ter para ser visto como um Estado, representante de um Estado forte, que vai voltar a buscar garantir leis em todos os territórios do Rio. Não vai ser uma pessoa ou um só partido que vai conseguir isso. É toda uma sociedade comprometida com esse estado de coisas e com a democracia. Então, eu acho que o máximo de alianças que ele conseguir fazer e o máximo de pessoas comprometidas com o Rio de Janeiro e com as instituições do Rio que estiverem ao lado dele, melhor e mais forte. Inclusive, ele passou a conversar com Raul Jungmann, que foi ministro da Segurança do governo Temer, e que tem uma visão diferente da dele, mas uma visão muito compromissada com as instituições. Da mesma forma, o Eduardo Paes. Eu acho que é uma figura que você pode discordar dele em alguns aspectos, em situações pontuais, mas é uma pessoa que até então me parece comprometida com a cidade, comprometida com a história do Rio de Janeiro. Da mesma forma, ele começou a conversar com André Lara Rezende na economia, que é visto como um liberal. Mas também, da mesma forma, faz parte da história do Rio de Janeiro. E eu acho que esse é o grande passo. Eu acho que é esse o grande desafio. Uma grande frente ampla que fortaleça as instituições do Rio para que haja força para fazer frente a esse estado de coisas que não vai ser da noite para o dia também. Vai ser necessário tempo, vai ser necessário persistência, resiliência, vontade. Então, em relação a isso, eu sou mais do que favorável, mais do que favorável. Eu acho que esse é o único caminho. A segunda pergunta, você vê, eu já me esqueci, Pedro, Eu posso... É sobre os jagunços, né? Sobre o jagunço, certo, isso. Não, é bem interessante, porque a gente está lançando no podcast, né, um episódio por semana. Vão ser 8 episódios, né, contando essa história. E a gente lançou, toda sexta-feira a gente está lançando. A gente lançou hoje um dos episódios
que fala sobre o tráfico de drogas e sobre a chegada dos fuzis no Rio de Janeiro. E eu não quero dar muito spoiler aqui, mas eu entrevistei uma pessoa que morava no Alemão, no Complexo do Alemão, nos anos 80, e que ele viu o surgimento primeiro dos pequenos bandos, depois a chegada do Comando Vermelho, e quando ele tinha 11 anos, ele viu 12 pessoas serem assassinadas na frente dele, porque um rapaz do bando falou: você vai ver essas pessoas serem assassinadas para aprender como é que é a vida. Ou seja, essa violência pedagógica, né, que eu tinha mencionado, né? E ele menciona que essas 12 pessoas foram levadas para aquele lugar amarrados com a mão e no pescoço, como se fosse aquelas amarrações que são feitas para o pescador quando ele pesca caranguejo. E ele me citou o termo que eu sempre esqueço, mas é alguma coisa de caranguejo que os pescadores fazem. E ele fala: e de onde vem esse termo? Esse termo vem do Nordeste. E tem muito dessa história de imigração aqui no Rio de Janeiro. Muitos dos bandos originários tinham, inclusive, cabeleira, tinham os nomes meio de cangaço. E é uma situação delicada, porque eu tenho uma amiga nordestina, jornalista, que trabalha no Valor, e ela me provocou em relação a isso, que eu achei muito interessante. Ela falou: bom, mas o Bolsonaro, para mim, me parece muito mais um bandeirante, e tem muito mais a história de São Paulo do que no Nordeste. Você cita, em algum momento, alguma coisa dessa questão do coronelismo. E eu acho que ela tem razão. Para mim também, de alguma forma, o Bolsonaro me parece, acima de tudo, carregar uma ideia bandeirante de levar a civilização para conseguir dinheiro em áreas povoadas pelo atraso e pelos selvagens, né? Eu concordo com ela. Mas o que eu falo é o seguinte: você falar que, de alguma forma, a realidade nordestina ou do coronelismo foi reproduzida nos morros do Rio, não significa que você está dizendo que existe uma cultura intrinsecamente violenta. Não é isso, de forma alguma, que a gente está dizendo. Não significa que a cultura nordestina seja intrinsecamente violenta, de forma alguma. Mas o modelo político do coronelismo, naquela forma, promovia a violência pelo seguinte: você tinha alguns feudos nas fazendas, com seus jagunços, que faziam uma espécie de violência privada. O cangaço foi uma resistência a esses grupos, porque eles não tinham a quem recorrer, porque as instituições estavam nas fazendas em torno dos coronéis. Eles passaram a bater de frente, se organizando e batendo de frente com o sistema, contra o estado das coisas, os coronéis, promovendo uma série de vinganças e violências que a gente acabou marcando os anos 30, anos 20 e a violência no Nordeste. Quando há o grande processo migratório para os morros e para as periferias, mais uma vez o que a gente vê é uma ausência do Estado moderno nesses territórios. Esses territórios passam a ser vistos como territórios onde vivem os nossos inimigos e o Estado só chega com a polícia de forma violenta. Eles passam a se organizar e a tentar estabelecer a lei e a ordem nesses lugares pela força, pela ausência de institucionalidade e pela construção de uma autoridade violenta que fazia parte dessa história, mas que é reproduzida porque a fase pré-moderna da zona rural passa a ser reproduzida no ambiente urbano, por ausência de instituições democráticas. Então, você acaba reproduzindo e ressignificando o que existia naquela época, né? Então, eu acho que sim, o Gabriel Feltran é um antropólogo da Universidade de São Carlos, também tem feito esse paralelo, que eu acho que não deve, de forma alguma, estigmatizar certas culturas, mas nos leva a pensar como certas instituições existentes no nosso momento rural e pré-moderno se reproduzem nas cidades, né? E acabam produzindo esses tipos de comportamentos parecidos. E, finalmente, a terceira pergunta, que é... Você vê, já esqueci, desculpa. A terceira é a respeito da maconha. Da maconha, sim. Eu acho que, sim, isso é uma discussão que já faz parte do debate econômico cada vez mais forte, né? Eu acho que a médio prazo isso é inescapável.
que a regulamentação do mercado de drogas é necessária para diminuir a violência. Qual é o grande problema do tráfico de drogas? É a violência, e essa violência decorre, primeiro, do alto lucro desses mercados, que é tão elevado por ser ilegal, e da grande disputa que existe entre os concorrentes, que não tem nada a perder e acabam se estapeando e se matando e promovendo uma série de violências em decorrência da inexistência de regras nesse mercado. Então, o que é necessário? É necessário levar regulamentação, levar Estado para mediar esses confrontos. Óbvio que a questão do consumo de drogas é um problema que amedronta muita gente. E eu acho que a droga não é à toa que ela é vista também como uma espécie de bode expiatório social e tudo mais, porque ela significa, de alguma forma, irracionalidade e loucura, e as pessoas têm muito medo da loucura e da imprevisibilidade. Então, a droga, de alguma forma, produz muito medo. Então, só que isso não vai ser levado pela ausência do Estado, ou pela deixar que isso seja tratado pelos criminosos e pelo governo do crime, pelo PCC, pelas milícias, sendo que é justamente o papel do Estado levar regulamentação para isso e tratar essa questão do consumo excessivo das drogas de outras formas que existem. A gente vê os cigarros, né? Como o Brasil conseguiu reduzir fortemente o consumo de tabacos, apesar de ser um produto legal e consumido pelo debate, pela discussão, pela proibição de propagandas e tudo isso. Então, existem outras formas, e por isso a regulamentação desses mercados é necessária para levar Estado e civilidade e regras para esses mercados, porque o grande problema desses mercados ilegais é a violência, e ele é violento por ser ilegal e por isso muito lucrativo e tudo mais, né? Bem, em seguida, o que temos aqui são alguns comentários, mais do que questões, mas, enfim, eu vou lê-los e aí, enfim, você intervém no que você achar necessário. Temos aqui um comentário da Patrícia Serfati. O Brasil foi concebido em meio a processos violentos de colonização. Como ressignificar essa nossa cultura ainda é ignoto. Então, é um comentário. Né? A Suelena faz aqui um seguinte comentário. Nós acreditamos durante tempo demais numa idealização de nossa identidade. Não somos gentis, não somos amigáveis. Usamos recursos maníacos para lidar com nossa profunda tristeza, modulação da melancolia portuguesa. E nosso povo originário foi classificado de preguiçoso, outra característica que carregamos, o que obrigou, entre aspas, os colonizadores a declararem a necessidade de trazer negros escravizados para trazer o trabalho. Triste povo. Em seguida, Emília Santos comenta: na cidade do Rio de Janeiro, atualmente, está havendo o despejo, as desocupações das famílias para zonas ainda mais periféricas. Acho que isso faz, inclusive, referência ao Eduardo Paes, quem fez isso no centro para organizar as Olimpíadas. A Márcia Adler comenta: selvagem tem duas conotações. Krenak tem como referência esses nomes em suas lives com Ana Dantes. Enfim, são alguns comentários. Eu sigo adiante. Eu estou vendo que tem uma questão aqui embaixo. Então, vamos trazer a questão da Juliana Barros. Como você bem disse, a vitória, governo Bolsonaro, escancarou o ódio e a intolerância da sociedade. Bolsonaro vai cair, mas a sociedade permanecerá a mesma. Gostaria de saber qual é a sua opinião sobre como seguiremos enquanto uma sociedade do ódio. Pois é, uma grande questão. Eu acho que talvez essa seja mais para vocês, viu? Porque eu tenho conversado até com um psicanalista lacaniano, que é o Mauro Dias, que ele escreveu um livro que se chama O Discurso do Ódio. E ele fala em tratamentos, como é que a gente, na verdade, vai sair dessa. Eu acho que a gente vai sair dessa só pelo debate, pela conversa, pela política. Não tem outra forma. Isso que é o mais complicado, talvez demore. E talvez vai demorar, porque a gente vive num país desigual, vive num país injusto.
ao mesmo tempo, a gente vive num mundo desigual e num mundo injusto que está se transformando fortemente. Os empregos estão acabando. A gente hoje caminha para uma sociedade mecanizada, informatizada, sem empregos, que vai exigir novas identidades e que nos faz ter que repensar sobre a própria condição humana e as identidades humanas que eram feitas durante a fase moderna pelo trabalho, pela profissão. Como é que vão ser formadas essas identidades e como é que vai ser construída a solidariedade entre as pessoas, né? Que muitas vezes, também nessa fase moderna, foi promovida pelo mercado. O mercado foi um fator muito importante de pacificação das relações, porque promovia complementos e trocas em vez de guerras, né? Em vez de disputas e dominações. Você podia crescer num jogo de soma positiva, né? Que todos ganham a partir das trocas. Então você acabou tendo um processo de divisão de trabalho que acabou fortalecendo os laços sociais e comunitários a partir do complemento que cada um podia promover na vida dos outros, né? Com a desconstrução desse processo de produção e de relação, como é que a gente vai lidar com esse novo mundo que está aparecendo, que a gente precisa trabalhar muito menos para ter muito mais? Então, os bens estão aí, ao mesmo tempo não exigem mais tanto trabalho. Como é que a gente vai preencher o tempo? Como é que a gente vai sobreviver? Então, eu acho que, ao mesmo tempo, tem alguns estudos e alguns debates falando do papel de uma supremacia feminina ou da mulher nessa forma nova de gerir o mundo, ou de pensar no mundo e liderar o mundo a partir do cuidado, a partir da construção da reprodução e da manutenção de convívios familiares entre pessoas que às vezes ganhem uma renda mínima que seja distribuído para todos, mas que sejam pensadas em formas de que as pessoas sobrevivam e se perpetuem pensando em interesses coletivos, mas tudo isso é muito distante. E eu acho que por isso a gente está tão incomodado, porque esse limbo é muito sofrido. Esse limbo da gente não saber para onde vai é muito difícil de aguentar e é muito difícil de... E, inclusive, muita gente diz que esse ocaso do protagonismo masculino, do poder e da autoridade, é que vem levando ao surgimento desse último respiro do macho, né? Essa tentativa de não sucumbir, essa última tentativa de não perder o poder, né? Diante de um novo mundo onde o poder do homem já não é o mesmo, é outro. E o papel do homem já não é o mesmo, é o outro. Talvez haja um protagonismo da mulher no futuro. São coisas em aberto, mas que causam incômodo justamente porque ninguém sabe o que vem pela frente, né? De certa maneira, você aborda esse tema no seu podcast da República das Milícias, de forma mais sutil lá, talvez, mas você trata desse tema com um entrevistado seu, né, que era um ex-miliciano, e em um determinado momento lá você tenta mostrar como ele fala, ele tenta reproduzir uma figura de macho, né? E macho para ele envolveria ter tesão, por exemplo, em falar de armas, exibir armas, etc., como se, aí isso é para a gente psicanalista, né? Ele precisasse de uma espécie de prótese para ainda ser um macho, né? Essa prótese, aí eu acho que você tem razão, ela não aparece só através da arma, ela aparece também através, né, do restabelecimento do lugar do macho como central, por exemplo, o discurso evangélico que você mencionou, e aí você encontra todo um cenário que vai realmente convergir no Bolsonaro mesmo. Tem algumas questões aqui novas que apareceram, e tem um comentário aqui da Vanusa Monteiro Campos Postigo, um
pouco mais longo. Então, eu vou ler o comentário dela e 2 questões. Vanusa escreve: importante a fala de Bruno sobre um lado positivo, entre aspas, do resultado das últimas eleições. O desvelamento de nossa faceta violenta e da adesão de 60 milhões de eleitores a um discurso de ódio. Cai a máscara do brasileiro cordial, cordato, festivo e aparece a faceta misógina, racista, sexista, fascista do brasileiro. Faceta reiteradamente negada e recalcada, digamos assim, desde a nossa colonização violenta, passando pela ditadura, explodindo nas chacinas, tráfico e milícias. Talvez esse seja um cenário do retorno recalcado necessário para o amadurecimento de nossa civilização. Achei importante ler o comentário dela, porque a pergunta que vem a seguir vai falar da ditadura, de que a gente ainda não abordou. A Sheila O. Hansen escreve assim: as conexões de milícias, por definição, com ligações internas ao Estado, com práticas de violência na ditadura, não foram abordadas. Essa relação não é clara em São Paulo? E a outra pergunta é da Suelena. Novamente, tenho ficado impressionada com a propaganda que me aborda na hora do noticiário. Investimentos feitos por pessoas comuns, um verdadeiro convite à jogatina oficializada, outra a exortação à automação dos trabalhos, mais uma que oferece a segurança particular. Como compreender? Sim, em relação a essa questão da ditadura, né? O papel, eu acho que no livro, né, uma coisa que eu tento contar, e também isso vai aparecer no podcast, né, é que a partir do momento que você instaura uma espécie de guerra suja contra a ameaça comunista no final dos anos 80, muitas dessas pessoas que vão fazer parte dos grupos de policiais que vão combater a guerrilha entre 69 e 74 vêm dos porões das delegacias e dos grupos de extermínio e dos esquadrões da morte e da Escuderie Lecoq, que eram vigentes entre os policiais nos anos 60, final dos anos 60 e começo dos anos 70. E eles estabelecem uma relação e com uma afinidade de valores que estavam numa guerra suja, onde você precisa sujar a mão de sangue quando você está em guerra. Isso, inclusive, é uma frase muito recorrente do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é uma das referências do Bolsonaro, de que você não faz uma guerra sem sujar a mão de sangue, ou você não faz um omelete sem quebrar os ovos, né? Isso vai continuar ao longo dos anos 80, a ponto do Fred Perdigão, por exemplo, que faz parte dessa linha dura, que participa dessa guerra suja. Quando começa o Brasil a viver esse processo de abertura política, existe esse grupo da linha dura, principalmente ligado às comunidades de informação e ao SNI, que vai tentar sabotar esse processo iniciado pelo Geisel e depois continuado pelo Figueiredo, de anistia e abertura democrática. E, nos anos 80, vai explodir 42 bombas pelo Brasil, diversas no Rio de Janeiro, e, inclusive, se por contar as bancas de jornal que foram explodidas, chegam a mais de 100. E, sendo o caso mais famoso, a tentativa de explosão da bomba do Rio Centro, que acaba explodindo no colo de um sargento e de um capitão do Exército. E o coordenador dessa explosão, que acabou sendo condenado depois, foi o coronel Fred Perdigão, que trabalhava no SNI, que era muito próximo ao Newton Cruz, o chefe do SNI na época. E o Fred Perdigão, quando acaba esse processo e inicia-se o processo de abertura democrática, ele vai trabalhar com Anísio no Jogo do Bicho e vai organizar grupos de extermínio na Baixada Fluminense, como uma série de outras pessoas que vinham dos porões passam a trabalhar com o Jogo do Bicho fazendo segurança direta. Um dos mais conhecidos é o capitão Guimarães, que vem dessa relação com os delegados da Escuderie Lecoq e o DOI-CODE para se tornar um dos maiores bicheiros do Rio e organizar o Jogo do Bicho nos anos 80 como um dos principais bicheiros que modernizam o Jogo do Bicho nos anos 80. Em São Paulo, você tem um processo parecido, só que o Jogo do Bicho não é tão forte como no Rio de Janeiro, mas existe uma relação muito forte entre o jogo e a polícia, que de alguma maneira é interrompida em meados dos anos 2000, quando esse grupo acaba perdendo muito espaço, principalmente durante a gestão de um secretário de segurança
que é o secretário Ferreira Pinto, que tira muito poder da Polícia Civil, mas que, por outro lado, a partir do momento que ele tira o poder da Polícia Civil de investigação, ele joga o poder para a Polícia Militar, que passa a matar loucamente a partir de informações que vinham de escutas de presídios. Então, é sempre tudo muito atabalhoado e mal feito, né? Em decorrência disso. Mas você não tem essa relação tão estrutural e histórica da polícia em São Paulo como existe na polícia do Rio de Janeiro e inclusive com a elite da segurança pública e das instituições, como no caso o Exército, né? Aí, no caso da segunda pergunta, é sobre esse papel do jogo. Não, realmente isso é uma coisa que me assusta também. Eu acho que, talvez, vocês sabem que uma vez eu estava vendo um documentário aqui no Sesc Pompeia, eu moro aqui em São Paulo, perto do Sesc Pompeia, e era um documentário sobre felicidade, o que é felicidade em diversos países do mundo, e mostravam várias cenas. E aí filmam um brasileiro, né, para ele interpretar, não era para falar, era para interpretar com o corpo o que era felicidade. E ele está na sala da casa dele, ele sobe no sofá, põe um disco na vitrola, um samba, e começa a sambar em cima do sofá, pula para cima da mesa, assim, uma alegria contagiante, assim, o cara faz essa festa. E aí você vai para um japonês na sequência assim do documentário. E o japonês começa a fazer um Tai Chi Chuan, assim, sabe? Como se fosse equilíbrio, né? Felicidade. E eu acho que a gente tem um pouco essa ideia da felicidade muito associada ao cume, ao gozo, ao prazer, ao gol, à aposta bem-sucedida, à loteria, à riqueza, ao jogo também. São extremos, ao contrário de posturas e culturas, como diz o Weber, de negação do mundo, né? De autocontrole, de busca de uma permanente guerra ou luta consigo mesmo para controlar os seus desejos e para evitar sofrer pelo controle dos desejos, né? Que está muito presente nas religiões orientais, né? Tanto no hinduísmo como no budismo e tudo mais. E a gente precisa lidar com isso também, né? Com essa nossa cultura de busca pelo gozo, pelo prazer e pelo sexo e pela droga e pelos extremos, pelo consumo, como se isso significasse felicidade, ou como se isso fosse uma meta cultural de vida, né? Será que é mesmo? Será que é isso que vai nos levar aonde alguma coisa que a gente está buscando? Não sei, né? Talvez essa questão do jogo agora aparecendo também, né? Na televisão, os bets, não sei o que da vida, que eu não sei de onde vem também. Eu acho que é dinheiro que vem de outros negócios ilícitos, estão migrando para outras formas. Então, você vê, hoje já está de alguma forma tolerado e regulamentado. É proibido o jogo no Brasil, mas a quantidade de apostas que se faz pela internet hoje patrocina os campeonatos. Então é tudo muito confuso, né? Sim, muito confuso. Tem aqui mais comentários, né? A Márcia está indicando que utilizar o termo evangélicos, botar tudo no mesmo saco é perigoso. Sim, certamente. A gente está falando mais pelo menos no meu caso, está falando dos neopentecostais, não de quaisquer evangélicos. Suelena pergunta: segundo João César de Castro Rocha, Bolsonaro começou a ser gestado justamente no início dos anos 80. Você concorda? E a Emília Santos, ela, na verdade, faz mais um comentário, né? Freud já perguntava o que era uma mulher. Com certeza não um lugar reducionista da liderança no modelo neoliberal. Aí já é um comentário dela. Mas, enfim, tem a pergunta da Suelena a respeito dessa gestão Bolsonaro nos anos 80. Acho que você um pouco já encaminhou por aí sua resposta, mas, enfim, acho que você poderia falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu também queria te escutar, a pergunta minha agora, que não está escrita ali, mas eu posso fazê-la.
a respeito do seguinte. Eu mesmo, que na minha primeira intervenção aqui, falei dessa nossa herança escravocrata, né? Mas você, quando começou a falar da primeira pesquisa que você fez a respeito desses grupos de matadores, e que reaparece na milícia, como eu mesmo sinalizei, há uma demanda de ordem pela violência do próprio, de certa maneira, refém dessa violência. Essa demanda nem sempre vem de cima. Muitas vezes é uma demanda que vem de baixo, pelo que eu estou entendendo, né? Uma demanda de ordem pela violência, não, digamos assim, dos senhores de escravo, mas também não é exatamente dos escravos. É que parece que existe, é preciso acrescentar algum outro personagem aí, me parece, né? Então eu queria te escutar um pouco sobre isso. Sim, sim. Você vê, eu começo a pensar, já me perco. A primeira pergunta é dos anos 80, da Sobre se formação do você concorda que Bolsonaro. o Bolsonaro foi Do gestado nos Bolsonaro. anos 80. Assim, eu acho que eu conto essa história dos esquadrões da morte, né, dos anos 60, da relação do exército com o bicho. O Bolsonaro me parece uma figura que vai se fortalecendo ao longo dos anos, mas eu não diria que ele começa a ser gestado nos anos 80. Não sei, eu não cheguei a ver, eu não cheguei a ler o livro dele. Eu tenho conversado com ele, acho muito interessante as coisas que ele fala. Mas você tem 86 o Bolsonaro como representante desse grupo da linha dura do Exército, se rebelando contra o Exército democrático do Leônidas Pires Gonçalves, que era o ministro do Exército do Sarney, escrevendo aquela carta na revista Veja, depois ameaçando soltar bombas, e aí ele começa a se candidatar a vereador, ganha espaço, e é muito mal visto pelo Exército durante muito tempo. Né? Inclusive, ele é bloqueado para entrar na MAN, tentar fazer comício, conseguir voto. Eu acho que ele começa a ganhar um outro significado a partir de 2014. Eu acho que o Olavo de Carvalho tem um peso forte nisso daí, né? Olavo de Carvalho, sim, ele começa a construir um discurso de extrema-direita no Brasil muito paranoico, né, no final dos anos 90, falando sobre essa ameaça comunista, sobre o Fórum de São Paulo, que organizava a esquerda na América Latina, e sobre a Revolução Gramsciana, que seria feita por palavras, e quando as pessoas iam ver, os comunistas já tomaram o poder sem derramamento de sangue, só pela inversão dos valores, e ao mesmo tempo defendendo os valores judaicos cristãos, né, de uma forma muito radical e quase fundamentalista, e que vai se casar muito fortemente com o discurso antipetista e depois bolsonarista, né? E as coisas começam a surgir meio de forma orgânica, né? Me parece que conforme é engraçado que a gente vê 30 anos, né, com certos desgastes de certas ideias que vão se desgastando e surgem outras opostas, né, em contraposição, quase num movimento meio dialético, né, histórico, né? E aí ela ganha força em 2014, e eu testemunhei porque eu comecei a ler o Olavo de Carvalho em 2002 ainda, porque o meu orientador do doutorado, que é o Oliveiros Ferreira, é um gramsciano, quer dizer, escreve sobre Gramsci, né? Ele falava, presta atenção nesse cara, esse Olavo de Carvalho é uma figura interessante. Eu comecei a ler o site do Olavo de Carvalho nessa época. E eu comecei a ver vários sub-Olavo de Carvalho surgindo. Reinaldo Azevedo, Rodrigo Constantino, nos anos 2007, 2008, e Roger Moreira, e pessoas, meus amigos, falavam, você tem que ler o Olavo de Carvalho, e eu achava muito estranho, porque eu achava muito interessante as coisas que ele escrevia, mas com uma imensa paranoia e loucura por trás, né? Isso para mim sempre foi muito claro, né? Apesar de ser um bom debatedor. E o Bolsonaro, quando 2012 o Eduardo Bolsonaro vai visitar o Olavo de Carvalho, quer dizer, 2012 o Flávio dá uma comenda para o Olavo de Carvalho, e 2017, 2018 o Eduardo Bolsonaro vai para a Virgínia visitá-lo, tudo mais.
Então, esse discurso conspiratório, que também vem da extrema-direita americana, né? Steve Bannon e outros grupos do alt-right americano que começam a trabalhar, e o Olavo de Carvalho bebe muito nessa fonte, troca muito com essa fonte, acaba se consolidando quando o Bolsonaro emerge. Agora, eu não acho que foi algo premeditado. Eu acho que foi algo orgânico que surge a tempestade perfeita em 2018. Tudo que podia dar errado, deu errado. E aí esse cara vai para... E sobre essa demanda de ordem, sim, eu acho que talvez esse seja um dos aspectos mais fortes da condição de civilização, né? Esse livro Violência e o Sagrado, né, do René Girard, que é um antropólogo que vai muito na discussão da produção da civilidade, né, da civilização, a partir dos bodes expiatórios. É um pouco essa discussão dele, o sagrado, do ponto de vista de que todas as tribos que ele investiga, que ele narra no livro, de alguma forma precisou lidar com uma espécie de bode expiatório inicial para formar laços solidários entre as pessoas que estavam vivendo naqueles grupos. Então, esse laço de afinidades depende da construção de um bode expiatório que aponta uma orientação para todos. E essa orientação é necessária para a civilidade, para você poder viver, construir hábitos e rotinas que dependem muito da previsibilidade e de uma certa condição de tranquilidade de vida, que você sabe que você vai respeitar as regras e vai ser respeitado, e por isso você vai cumprir regras, porque os outros também cumprem as regras. A partir do momento que é tudo imprevisível, você vive numa selva e o mais forte sobrevive, que é justamente o oposto da civilização, onde a única lei que passa a vigorar é a lei do mais forte. Então, para você interromper esse processo darwinista de disputa do mais forte, e entre todos se comendo entre si, você precisa construir um grupo, a força de um grupo. E essa força de um grupo depende, segundo esse livro, desse bode expiatório, ele discute isso, mas depende de regras que todos sabem que os outros vão cumprir a partir do momento que é possível você construir um hábito, uma rotina e gerar essa previsibilidade. Então, eu acho que sim, eu acho que demanda de ordem é a demanda fundamental civilizatória, que é insuportável você viver diante da imprevisibilidade se amanhã você vai morrer com um tiro na cabeça, ou se um tigre vai te comer, e essas coisas todas, né? Então, eu acho que sim, só que é o grande equívoco, é imaginar que a violência vai produzir essa ordem. O Estado vai se tornar o grande fomentador civilizatório do Estado moderno a partir do momento que exerce esse monopólio legítimo da força em defesa de leis iguais para todos, né? A partir de uma Constituição que represente valores coletivos e que ele garanta essas leis em todos os lugares a partir desse monopólio da força que ele exerce. Se alguém descumprir essa lei, vai ter que, de alguma forma, ser punido por causa disso, para que a lei seja respeitada. Só que a partir do momento que você não acredita nessa instituição e passa a tentar impor a ordem pela violência, o que começa a acontecer é a selva. É a construção da selva onde outros vão reagir e tentar usar a violência para não ser dominados, e vários vão se armar num processo autodestrutivo e um retrocesso civilizatório muito forte a partir do momento que as leis e a previsibilidade deixam de acontecer. Então, eu acho que, sim, ao mesmo tempo, todos me parece que fundamentalmente querem essa previsibilidade, querem saber quais são as regras que estão valendo e como vai ser jogado o jogo para continuar jogando, que senão se torna a vida insuportável. Só que, a partir do momento que essas regras não são garantidas, você passa a defender a violência e passa a viver um processo autodestrutivo e ciclos de vingança e ciclos de violência que não levam a lugar nenhum, que só promovem mais violência, né?
Então, essa grande falácia do discurso bolsonarista, que, na verdade, ele surfa e ele ganha prestígio na selva, na desordem, porque ele se pretende ser o macho alfa, o mais forte de todos nessa selva, onde não existem regras e instituições. As instituições democráticas estão desmontadas. E a partir do momento que você desmonta as instituições e passa a viver numa selva, o grupo de iguais a ele, dispostos a matar em nome desses valores, passam a ser o macho dominante nesse ambiente de selva, né? Obrigado, Bruno. Eu vou ler aqui mais questões para a gente depois ir já encerrando, que temos ainda um outro evento depois e aí sim a gente termina. Esse evento será às 21 horas, será uma homenagem feita aqui pelo nosso colega ao Jean-Luc Nancy, que faleceu há pouco tempo, né? Bem, tem aqui uma mensagem da... Não, isso aqui eu já li. Ah, sim, da... Ué, não, vou ler por aqui então, porque aqui já estão as coisas que eu já li. Bem, a Sheila escreve aqui: entre as coisas que tudo que deu errado está o assassinato de Marielle Franco, ou a morte dela gera o sinal de que o bolsonarismo estava com força no palco político naquele momento. Acho que eu li errado, né? Mas acho que deu para entender o que ela está dizendo. Ela está perguntando se o assassinato de Marielle Franco faz parte do grupo das coisas do tudo que deu errado e se, na verdade, isso já não era a evidência de que o bolsonarismo já estava agindo naquele momento, talvez um bolsonarismo sem Bolsonaro, pois ele evidentemente pode existir, né? E é esse que é o perigo que a gente vive. Que o Bolsonaro não vai ganhar as eleições ano que vem, parece que é a coisa mais provável que vai acontecer. Mas o bolsonarismo é outra história, né? E aí seria o cenário de 2018, exatamente. E não... e a Marielle é algo anterior. Ela é 2018 também, né? Ela é Mas março de 2018. mas é anterior ao Bolsonaro emergir como o Sim. grande candidato, né? Bem, acho que se encerraram então as manifestações aqui do público. A Suelena está apenas comentando que talvez ela tenha se expressado mal, ela reduziu a questão dela quando ela falava do início do Bolsonaro nos anos 80, ela estava se referindo aos inconformados com a anistia de 85. É isso que ela estava se referindo. Ela está dizendo. Enfim, Bruno, acho que a gente pode aproveitar esse momento agora para escutar suas considerações finais, o que você queira dizer. E eu, mais uma vez, quero expressar a alegria do EBEP com o seu aceite do convite de vir aqui falar conosco e que está sendo muito interessante ouvir o olhar de um jornalista daqueles que hoje em dia pouco tem, um jornalista investigativo mesmo, que gosta de chafurdar na lama, vai lá ver lá o que tem lá mesmo e trazer mais ou menos o que, como eu falei no começo da minha intervenção, o que a gente faz com os nossos pacientes, né? A gente para que o paciente elabore, mas você para que a sociedade, quando lê o seu trabalho, elabore alguma coisa, né? Então, eu queria mais uma vez então parabenizá-lo pelo seu trabalho, pela sua fala, e queria abrir aqui o espaço para as suas considerações finais. Muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Foi um prazer. Eu não diria que eu gosto, né? Gostar não chega a ser a palavra certa, né? Quase uma necessidade, né? Mas não diria que tem tanto prazer nisso, não. Mas eu queria agradecer. Já falei pra caramba, né? E foi ótimo e trocar essas ideias todas, a leitura dos comentários foi super interessante. Espero que a gente possa aí estar junto em outras oportunidades. Obrigado.
Gente, então, como eu disse, às 21 horas nós teremos essa homenagem ao Jean-Luc Nancy e, por hora, vamos então ter um intervalo um pouquinho mais longo. Tá bom? Muito obrigado a todos. Boa noite para todo mundo. Boa noite especial para você, Bruno. Obrigado.